Oi, pessoal, quanto tempo! Depois das férias aqui, tô de volta aqui nos nossos vídeos e ainda estamos lá no livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e esses últimos capítulos eu acho maravilhosos, assim, porque eu acredito que dá um ânimo na gente de continuar, né, nessa jornada aí do crescimento espiritual. Então eu espero que seja uma bênção para você. E esse capítulo, a gente está no capítulo 18, que ela fala: um coração enriquecido pelo regozijo no Senhor, né? Pela alegria no Senhor. E ela começa contando de uma moça que ela via que estava sempre muito animada, assim, quando ia assistir um pregador, ou sempre lendo um livro, sempre inspirada, né? E que isso sempre foi para ela uma grande inspiração, de ver a alegria dessa mulher, né, em relação ao crescimento espiritual dela, né? E aí ela começa a entrar em várias dicas bem práticas de como a gente realmente crescer espiritualmente, né? Então vamos lá. Ela começa falando que o crescimento espiritual pode ser muito ajudado pelo discipulado, né? E eu sei que hoje em dia essa palavra às vezes tem significados diferentes, né? Para pessoas diferentes de acordo com a sua experiência. Mas o discipulado nada mais é do que você aprender com alguém que tem mais experiência que você, né? Como Jesus fazia com os discípulos, né? Então você caminhar com pessoas mais experientes, né? E ela fala assim, né? A gente sabe que hoje em dia, né, a gente tem muitas afazeres, as pessoas são muito ocupadas e às vezes é difícil você estar junto com alguém o tempo todo. Mas existem maneiras alternativas da gente fazer, de ter essa mesma experiência, né? Então, a primeira coisa aqui que ela fala, gente, frequente os estudos que a sua igreja oferece, né? Então, a gente, por exemplo, aqui tem, toda semana a gente faz um estudo da Bíblia mesmo, a gente lê junto ali os capítulos e destrincha aquilo, conversa, comenta sobre o que Deus tem falado. Gente, a melhor maneira de você aprender é estar com outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você e estão ali mergulhando na palavra. Então, frequente, né, o grupo caseiro, célula, seja lá como se chama aí, mas os estudos que você tem além do culto de domingo, né? Priorize isso. Ela também fala, leia livros de discipulado. Ela mesma tem um livro maravilhoso que chama Amando a Deus de Todo o Entendimento. Gente, que livro maravilhoso, da Elizabeth George também, que fala sobre o poder dos nossos pensamentos, né? É baseado no texto de Filipenses 4, né? Que fala tudo aquilo que seja bom, perfeito, agradável, né? Seja isso que ocupe o vosso pensamento. É muito bom. E tem outras autoras aqui que eu vou deixar também escrito as pessoas que ela indica, né? Que realmente são muito boas. Ou seja, leia livros, né? Às vezes você só vai conseguir um livro no ano, além da Bíblia, né? Mas tudo bem, você está aprendendo com alguém que tem mais experiência que você. Aconselhamento. Então, procura pessoas da sua confiança, né? Os pastores, irmãos em Cristo que tenham sabedoria de Deus para te ajudar, para te aconselhar. Gente, isso é sempre bom. Não é que as pessoas vão decidir sobre a sua vida, mas ouvir conselhos ajuda a cada um a ponderar na hora de fazer escolhas, né? E de crescer em Deus. Ela dá a ideia de entrevistar, né? Ela fala que ela mesma tinha tantas perguntas, mas sabia que a pessoa que ela precisava perguntar não ia ter todo dia tempo para falar com ela. Então ela escrevia as perguntas e chamou um dia essa pessoa para conversar e tacou todas as perguntas e aprendeu pra caramba, né? Então, tudo bem, isso aí hoje em dia a gente tem o WhatsApp, né? Tem várias pessoas que falam, ó, tá lendo a Bíblia, se tiver alguma pergunta me manda, né? Que se eu puder te ajudar, e super funciona também. E a outra maneira que ela fala, né, de exercer esse discipulado de alguma maneira é observando. Observe pessoas em Deus que você admira, que você vê fruto na vida dela. Observa como que ela lida com o dia a dia dela, o que ela faz, né? E copia as coisas que são boas, né? E eu já vou fazer hoje a mistura do guia de estudo com um capítulo, porque fica bem mais simples. Então, já vai aqui a dica que ela dá do guia de estudo, né? Dessa lista aqui que eu falei, né? Sobre discipulado, né? Então, de ir nos grupos caseiros, de ler livros, de pedir aconselhamento, de entrevistar alguém, de observar. Qual dessas coisas você já tem feito? Quais você pode fazer e acrescentar aí no seu dia a dia, né?
Bom, segunda coisa que ela coloca é o crescimento espiritual ajudado por objetivos específicos, né? E ela fala, eu não consigo imaginar um dia meu sem objetivo. Então, ela já começa o dia planejando. Ela tem até um livro muito legal sobre isso também. E então, ela assim, já levanta de manhã, já prepara as flechas, né, para onde ela vai lançar, para alcançar objetivos, né? Os dias dela são, assim, guiados por esses objetivos, né? Então, qual a vantagem disso, né? Eles estabelecem um alvo, né? Então, qual é o alvo que você vai ter? Ah, tá, eu quero crescer espiritualmente, mas o que eu vou fazer para isso? Então, ela fala, por exemplo, ler um livro, tudo bem, mas é possível ler quantos livros no ano, por exemplo? Aí ela fala que teve um ano, por exemplo, que ela tinha as crianças pequenas e ela só conseguiu ler um livro e esse foi o objetivo dela. Eu quero terminar esse livro e era um livro sobre família. E que ela fala que, nossa, revolucionou a vida dela, até hoje ela lembra e foi muito marcada por isso, né? Outra coisa, né? Os objetivos, eles ajudam a gente a definir passos específicos, né? Então, por exemplo, quero ser uma mulher virtuosa, mas o que uma mulher virtuosa faz, né? Então, você escreve o passo, pequeno passo, que você vai dar em direção a esse grande objetivo, né? O que mais que também você ter objetivos ajuda, né? A você ser encorajado, porque aí você consegue medir se você fez ou não fez aquele passo e aquilo te dá um ânimo, né? Cada vez que você checa ali uma coisinha que você alcançou, isso dá um ânimo para você continuar, né? Quando a coisa é muito abstrata, quero crescer espiritualmente, a gente sabe que isso às vezes não dá em nada. Então, vamos ser bem realistas aqui, né? O que você precisa e pode fazer para que isso se torne uma realidade, né, na sua vida. Então, já pulando aqui para o guia de estudo, ela fala, escreva 3 metas para o seu crescimento espiritual que você possa alcançar a cada dia, né? Então, seja bem específico, né? 3 coisas que você poderia realmente fazer com esse objetivo, né, em mente, né? E uma vez que você faça isso, gente, eu muitas vezes caio nesse erro, não, então planejava tudo e tal, e começava a ficar ansiosa para fazer, e até que, assim, com o tempo, né, o Senhor vai ensinando que tanto na hora de você planejar esses objetivos, quanto na hora de você executar, você tem que estar entregue ao Senhor, em paz, sabe? Não vai ser todo dia que você vai conseguir fazer tudo e tá tudo bem. Você só tem que continuar perseverando um dia de cada vez, fazendo o seu melhor a cada dia e tendo essas metas no seu coração muito claras, sabe? Do que você quer para cada dia da sua vida. Bom, aí ela vai para um outro passo. Então, ela já falou do discipulado, falou da necessidade de ter objetivos específicos. E ela fala, e o crescimento espiritual depende de escolhas, né? Então, você estabelece a sua meta, só que você vai ver que para você cumprir essas metas, você vai ter que fazer escolhas o tempo todo. E muitas vezes essas escolhas não são fáceis, às vezes são muitos nãos que você precisa dar, tanto para você mesmo, como para outras pessoas, às vezes. Mas você tem que entender o lugar desse objetivo no seu coração, né? Se é uma prioridade, isso precisa realmente, a gente tem que abrir espaço para que isso aconteça, né? Quantas vezes, gente, para ir nos estudos, né, da célula, no meio da semana, desde que eu me conheço por gente, eu vou, sempre teve na minha casa, né? E quantas vezes eu não tava morta, super cansada, ainda tinha que arrumar a casa toda, pensar no lanche, né, toda a produção ali, mas não, isso era inegociável, não existia eu pensar, não, hoje não vou, não vai ter, não. E eu sei que esse meu comprometimento sempre foi uma fonte de bênção na minha própria vida, né? Porque o dar lugar, não, tipo, não importa o meu cansaço, eu quero mais de Deus. Isso sempre trouxe muitos frutos, né? Até hoje, gente, até hoje, né? Claro que tem domingo que você tá cansado, que tem dia da semana que você tá, poxa, super cansado, mas o comprometimento com esse crescimento espiritual é tão importante que não tem como você não ser abençoado, né? Bom, e ela fala, as escolhas nossas devem ser baseadas, então, nesses objetivos que a gente traçou, né?
Então, e mesmo depois que você decide, não, quero crescer espiritualmente, você precisa fazer escolhas sobre como e em que área você vai se dedicar mais, né? Porque não dá para fazer tudo de uma vez. Então, seja bem específico, né? Qual é o projeto, o que está ardendo no seu coração, sobre qual assunto em Deus você quer crescer, né? Aí ela lembra daqueles 5 arquivos espaçosos, né? Que ela dá aquela dica de você escolher 5 temas que você vai querer desenvolver, crescer, se tornar tipo uma especialista nesses 5 temas, né? Então, qual deles você vai começar? Qual deles você vai, né, investir mais? Enfim, seja específico e escolha tudo baseado nesse grande objetivo, né? Observe um dia o seu tempo livre, né? Aí entra o guia de estudo, né? Você vai pegar um dia seu e você vai começar a observar a sua rotina e ver, caramba, quais são os minutos, os momentos que eu poderia aproveitar de uma maneira mais sábia e usar isso melhor, né? Então, eu sou super assim com coisa do tempo. Então, tipo, eu tô na academia, eu tô ouvindo, eu tô no carro, eu ouço muito livro, pregação. Hoje em dia é tão bom isso, né, gente? A Bíblia, eu ouço o tempo todo. Não substitui aquele tempo ao seu a sós com Deus, onde você mergulha profundamente na palavra, mas ao longo do seu dia, tem tantos momentos que você pode estar investindo nesse crescimento, né? Então, seja intencional. Ela dá umas ideias, né? Leve um livro com você, ouça mensagens, escreva versículos, né, em pequenos cartões para você memorizar. Às vezes, em 1 minuto você faz isso. Isso vai te ajudar pra caramba. Eu tenho isso, à noite eu leio, né, o versículo. Enfim, crescimento espiritual requer tempo. E aí que ela não está falando só do nosso tempo diário, mas ela está falando de um processo de Deus em nós. Então ela cita Moisés, Davi e o próprio Jesus, né? Se você pensar, ele foi preparado 30 anos para exercer 3 anos de ministério. Ou seja, aquilo que sai da gente é como a ponta do iceberg, né? De um preparo poderoso, intenso, aonde ninguém vê aquilo que Deus está fazendo e de repente uma pequena parte, né, é a mostra. Então que a gente tenha muita paciência, né, porque o Senhor tem paciência com a gente. E aí aqui o guia, ela fala, cria uma página, né, então de crescimento espiritual com as suas metas, seus objetivos, trace isso para você, porque tudo isso vai resultar no ministério, Deus vai te usar poderosamente um dia, né? E o tempo todo ela fala, tudo isso que a gente falou tem que ser permeado pela alegria no Senhor. Tudo isso com entusiasmo, com ânimo, que o Senhor te encha de ânimo hoje, em nome de Jesus, para você crescer poderosamente em Deus. Beijo, gente, até mais.